Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não. E vamos iniciar o nosso programa aplaudindo a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa, a Igreja da Graça de Deus do seu lado. E hoje nós vamos falar sobre o Senhor Deus, Ele sendo nosso Deus. Um estudo que eu acredito que vai influenciar muito a sua vida, que vai lhe dar uma firmeza na palavra de Deus diante de qualquer ataque do inimigo. E eu espero, creio que o Espírito Santo haverá de me usar. Eu já falei partes dessa mensagem, mas hoje vamos vê-la completo, e eu acredito que ela vai nos iluminar, nos dar uma certeza, nos dar uma garantia, para que nós tomemos posse da bênção em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Quando você diz, Senhor meu Deus, eu venho a Ti, o que é que você espera que vai acontecer só por essa declaração? Em que você está se baseando? Qual é o respaldo bíblico para você dizer, eu vou a Ti, Senhor meu Deus? Se você entender o que entendiam os profetas do passado, os apóstolos entenderam os filhos de Deus, você vai ter mais ousadia nas suas orações, você vai se firmar mais diante de Deus, vai falar mais firme e vai receber mais bênçãos do Senhor Deus. Então vamos abrir o coração, porque hoje Jesus tem uma bênção para você, amém? Vamos nos colocar de pé. O pastor Ferreira vai cantar que o inimigo não vai passar por esse caminho, é um caminho santo, é um caminho de poder, e vamos acreditar no nosso Deus em nome de Jesus. Vamos dar para ele uma linda salva de palmas. Jesus que é forte não deixará, não vai passar, não vai passar. Esse caminho é de fogo e de poder, não vai passar, não vai passar. E se tentar vai se queimar. O faraó bem que tentou, e lá no mar se afogou. Com Israel foi diferente, passou Moisés e toda a gente. Não adianta nem tentar, nesse caminho o fogo vai queimar. Não vai passar, não vai passar, e se tentar vai se queimar. Não vai passar, não vai passar, por aqui o imundo não vai passar, não vai passar. O meu Jesus que é forte não deixará, não vai passar, não vai passar. Esse caminho é de fogo e de poder, não vai passar, não vai passar. E se tentar vai se queimar. Só bola.
Quem tem fé passa na frente, cabeça erguida, corpo imponente, com a palavra do nosso Deus, pra derrotar todo valente. Se tu quiseres vencer a guerra, vem confiado no Senhor. Não vai passar, não vai passar. E se tentar, vai se queimar. Não vai passar, não vai passar. Por aqui o imundo não passará. Não vai passar, não vai passar. O meu Jesus que é forte não deixará. Não vai passar, não vai passar. Esse caminho é de fogo e de poder. Não vai passar, não vai passar. E se tentar, vai se queimar. E se tentar, vai se queimar. E se tentar, vai se queimar. Oh, glória a Deus, palmas para Jesus. Vamos sentar, irmãos. Nós vamos ver hoje no nosso estudo Deus se revelando a Abraão como Deus e dizendo: eu vou ser Deus de você e da sua descendência. Nós temos a descendência biológica de Abraão, que são judeus, e nós temos a descendência espiritual, que somos nós os cristãos. E nós vamos ver, Abraão era um homem que Deus chamou lá da antiga Babilônia, de Ur dos Caldeus, o atual Iraque, porque ele não aceitava na época a feitiçaria, a idolatria que lá se praticava. Ele acreditava no único Deus, e Deus o chamou de: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Ele saiu com seu pai, com o seu sobrinho, com a sua família, seus criados, e vieram para Harã. Depois saíram dali e ele foi então para onde hoje é a Terra Santa. Ali ele peregrinou. Abraão teve vários encontros com Deus. Deus fez com ele uma aliança, está no capítulo 12 de Gênesis. Depois, no capítulo 15, Deus retificou essa aliança, dizendo para ele que seria o Deus dele, que ele podia acreditar, e Deus então deu-lhe a palavra. Mas o Abraão estava numa situação que muitos de nós às vezes nos encontramos de meio desânimo, porque Deus disse que a descendência dele seria poderosa, mas só que ele, aos quase 100 anos, e a mulher dele quase 90, ela era estéril, eles não tinham filho. Um dia o Senhor Deus apareceu para Abraão e disse: não, você vai ser pai de uma multidão de nações. E a Sara não vigiou, ela olhou para o próprio corpo já amortecido e disse a Abraão: tudo bem, Deus falou, mas não é comigo. Eu tenho a minha escrava, a Agar, você vai ter um caso com ela e o garoto dela eu vou adotar como meu. O Abraão fracassou e teve um caso com Agar e nasceu um menino chamado Ismael. E quando nasceu, Deus disse: nada disso. Eu disse que você e a sua mulher teriam um filho. E esse aqui é filho da escrava. Deita fora que ele não vai herdar com o filho da casa. E então Abraão teve que deitar o menino fora. Um negócio muito violento. Aquilo trouxe um certo desgosto a Abraão. Os anos foram passando, Abraão orando, meditando, com aquela pergunta dentro do coração: como é que Deus ia responder? Por que Deus não respondia? Como talvez o amigo tenha um problema, missionário. Eu já consegui tantas bênçãos com o Senhor Deus. Deus me deu tantas respostas, mas tem uma que parece que Deus não quer responder. E por que está acontecendo isso? Então Abraão começou a buscar a Deus. Não pense você que esses personagens do passado da Bíblia foram os privilegiados, que Deus olhou assim e foi e falou com ele. Não, eram pessoas que buscaram a Deus. É a mesma coisa hoje. Você vê uma pessoa sendo usada por Deus, ela não foi escolhida aleatoriamente, ou que Deus olhou e disse: não, eu vou fazer do João uma bênção. Não, o João começou a buscar, foi buscando, foi se envolvendo com Deus e conseguiu mais de Deus. Qualquer pessoa que decide
pagar esse preço, buscar a Deus, essa pessoa vai ser abençoada. Então Abraão estava buscando, e aparentemente o erro estava em Deus, porque afinal de contas Deus não curou a sua mulher de esterilidade quando ainda ela tinha condições para dar à luz, para se engravidar e dar à luz. Agora, já uma velha de 89 anos, ele com 99, era praticamente impossível. Acabou-se, morreu. Não, para Deus nunca é tarde. Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas precisa entender a palavra e praticar a palavra de Deus. Então aqui no Gênesis 17, nós temos, Gênesis 17, quando o Senhor Deus então vem e dá essa revelação fantástica a Abraão, e que muito tem a ver com a nossa vida. Eu acredito que a partir desse estudo, você vai ter muito mais confiança em Deus. Ele me ajudou bastante, e eu tenho orado de acordo com essa revelação. Então nós vamos estudar até o versículo de número 8. E diz assim: sendo, pois, Abrão, o nome dele ainda era Abrão, da idade 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Vamos estudar isso aqui. O Abraão estava buscando a Deus. O Abraão tinha tido a palavra de Deus, que ele seria pai de uma numerosa nação. Ele agiu segundo a carne, quando a Sara o instigou a ter um caso com a escrava Agar, porque era mulher moça, e ela já era mulher idosa, não tinha condições, olhando normalmente. O Abraão teve um caso, ficou feliz, mas depois houve ali um ciúme ali e tal, e disse: não é com esse garoto, esse é fruto do pecado, estou falando fruto da promessa. Você vai ter que ter um filho com a sua mulher. Mas os anos estão passando e afinal de contas, aparentemente não teria mais jeito. Então Abraão está meio insatisfeito com aquela pergunta, aquela grande interrogação. O Senhor Deus então vai e aparece a ele num desse encontro com Deus. Você pode ter certeza, se você começar a buscar Deus, Deus vai se revelar a você. Hoje Deus não aparece em presença física, Deus não fala no ouvido da gente, mas Deus fala pela palavra dele. E tem tanta autoridade a palavra escrita aqui na Bíblia, revelada, como tinha a palavra que Deus vinha e falava pessoalmente. O Senhor Deus chega para Abraão e diz o seguinte: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, eu não tenho defeito, Abraão. Eu não conheço impossibilidades. Eu não tenho nenhum problema de falta de capacidade. Eu sou todo-poderoso. Eu posso fazer qualquer coisa. Entenda bem, Abraão. O erro não está comigo. O erro não está com Deus. O erro está na minha pessoa. O erro está na sua pessoa. Sempre o errado somos nós. E Deus não está dando a bênção. Não é que Ele quer nos dar uma lição e Ele reteve a mão até de aprender. É que Ele não está conseguindo. Deus é amor, Ele é Pai. Ele vê a nossa luta e não consegue nos atender. Existem limitações para Deus. Aí eu não acredito, pois Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e disse: tirai a pedra. Por que ele não podia então olhar para aquela pedra e fazê-la dissolver? Ou fazê-la com que ela começasse a voar e se colocasse lá, para ele poder ressuscitar Lázaro? O Lázaro estava morto 4 dias, já em decomposição acelerada. E Jesus, quando tiraram a pedra, Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro saiu, envolto em lençóis, completamente restaurado. Ele que tinha morrido de doença, voltou tudo atrás, até a doença sumiu e o Lázaro saiu curado, quando tirou a pedra. Muitas vezes é uma pedra que está em nosso caminho, irmãos. É um problema que a gente tem, que nós não estamos enxergando. Há um tempo atrás eu estava conversando com uma senhora de perto de 80 anos de idade. Conversa vai, conversa bem. Eu fiquei até assim abismado quando ela me falou uma coisa. Ela me revelou uma coisa de 30, 40 anos passados.
E ela disse: olha, aquele primo do meu marido, eles moravam no interior de Minas aí, eu tenho um ódio dele de matar. Mas por que a senhora tem? Porque nós tínhamos uma cabrita e ela deu cria a 2 cabras e um cabritinho. Vai escutando. E eu vendi o cabritinho macho, que custa menos, por 200 cruzeiros. E o primo do meu marido, vendo que meu marido era bobinho para negócio, enganou e pagou 200 nas 2 cabritas fêmeas. Passados os 30, 40 anos, ela não perdoou ainda. Jesus disse: se do coração não perdoar, quer dizer, olha como acontece uma coisa, hein? Depois se lê no jornal que o sujeito matou outro por causa de um biscoito, por causa de R$1, não sei lá mais. E acontece. Ela guardou um ódio, 30, 40 anos sucedeu, puxa, porque o primo enganou o marido e comprou as 2 cabritinhas por 200 cruzeiros, sendo que só o cabrito macho ela vendeu por 200. Então ela achava que tinha que vender cada um por mais. E ele foi, mas foi um negócio que foi feito. Ele não tapeou, não pôs o revólver no peito. O triste é que o marido não tinha tino para negócio e foi enganado e vendeu. Mas ela devia ter perdoado. Às vezes tem coisa assim. Eu conto o caso daquela mulher, aquela pintora, eu tenho o quadro que ela pintou e me deu, que quando era nova, lá de Belo Horizonte, o marido muito rico queria deixá-la, naquele tempo tinha divórcio, tratou-se com um médico, o médico deu um falso diagnóstico, colocou ela no hospital como louca, levou choque elétrico à vontade, perdeu a audição de um ouvido, e ela disse: missionário, eu fiquei com ódio do médico, não do meu marido, porque o meu marido era um infeliz, ele podia me deixar, mas o médico é um profissional, ele não tinha que entrar na relação de marido e mulher. E eu no hospício, vendo aquelas pessoas falar coisas esquisitas, fazer coisas, e eu completamente lúcida, ia falar com alguém: ah, nós sabemos que você tal, metia choque em mim, quer dizer, eu não morri, mas saí surda de lá e com ódio. E o dia que eu pegar esse homem, eu mato esse médico. A vida toda com ódio. Ela me assistiu durante uma Semana Santa em Belo Horizonte em 4 reuniões. Deus curava surdo, aleijado, cego, tal, não sei. No 4º dia a reunião parecia que a reunião melhor que estava, Deus fazendo milagres. E ela disse: Jesus, ela abriu o coração, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor faz coisas grandes. E Jesus falou no coração dela: por que você não perdoa o médico? Não, Deus, eu vou perdoar. De coração perdoou. O ouvido abriu-se. Acontece coisa, irmão. Então há um problema às vezes que está segurando. Se Deus não está operando na sua vida, missionário, eu estou comendo o pão das lágrimas, eu estou doente, eu estou clamando, Deus está surdo. Ele disse a Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso, eu não tenho problemas, eu posso fazer qualquer coisa, eu sou o Deus super capaz, não há nenhum empecilho para mim. Se Ele não está conseguindo transmitir a você, o erro está em você. Aí ele diz para Abraão o seguinte: eu vou lhe dar 2 condições para que eu possa operar em você. Anda na minha presença, primeira. Segunda, ser perfeito. Resumindo toda a doutrina da Bíblia, existem 2 coisas que nós temos de fazer: andar na presença de Deus, isso vale para nós hoje, e ser perfeito. Se nós andarmos e formos perfeitos, o Senhor Deus vai ser o Todo-Poderoso. Entenda bem, nunca nós seremos perfeitos 100%, mas nós podemos melhorar bastante. Nunca conseguiremos andar completamente na presença de Deus. O apóstolo Paulo chegou a essa conclusão. Ele disse: o mal que eu não quero fazer, eu faço, o bem que eu preciso praticar, esse eu não pratico. Isso acontece com a gente, mas na proporção que nós andarmos na presença de Deus, é a proporção que Deus vai operar em nós. Entenda bem, nós nunca chegaremos à perfeição, só lá na eternidade com Jesus, mas aqui nós podemos melhorar. Se você melhora um pouquinho, Deus tem um pouquinho de condição de operar em você. Se você melhora mais um pouco, Ele tem mais um pouco. Abraão, o segredo é esse: você tem de andar na minha presença e ser perfeito. Na proporção que você andar em minha presença, na proporção que você for perfeito, eu opero em você. O apóstolo Tiago falou disso: chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós outros. Se você não chega, Deus não pode chegar. Se você não anda, não se torna perfeito, Deus não pode operar. Nesta hora, irmãos, o Abraão, isso aqui está resumido a conversa dele com Deus. O Abraão entendeu tudo que Deus estava para fazer.
E o triste é que muitas pessoas entendem que Deus queria que ele fizesse, melhor dizendo, muitas pessoas entendem e não atendem. Eles entendem, mas não atendem ao que Deus está pedindo que eles façam. Se nós não fizermos o que Deus pede, o diálogo termina. A oração é um diálogo. Você vai orar, você tem um problema, você começa a se endereçar a Deus, você começa a falar com Deus, Deus vai lhe ouvindo e Deus vai falar com você. Enquanto você está só falando, Deus ainda não pode falar. Mas chega uma hora que você fala e fica na presença de Deus. Aí o Espírito Santo, com aquela voz suave, vai mostrando como mostrou a mulher de Belo Horizonte, que ela tinha de perdoar o médico. O médico estava na mão dela, Deus querendo talvez salvá-lo, não podia porque ela não soltava ele. E quem sabe você tem alguém na sua mão? Ah, mas aquela pessoa me fez o mal, missionário. E o mal violento, pois é. Mas Jesus morreu por todos nós. E se Jesus nos perdoou, por que nós não vamos perdoar? Então nós temos de fazer a nossa parte. Seguramos a pessoa, Deus não pode atender a ela nem a nós. O Abraão, nesta hora, que devia ter perguntas sérias, até acreditando, por que é que Deus não me responde? Por que é que Deus não faz o milagre? Afinal de contas, Ele deu a palavra, que eu seria pai de uma multidão de nação, mas eu estou envelhecendo, eu acredito que não era com Sara, tem um caso com H, não é, isso é pecado, eu sou pé de maneira limpa, e é com Sara, mas a Sara acabou, o costume das mulheres de engravidar, acabaram-se as visitas delas há muitos anos, o ventre está amortecido, e mesmo que ela tivesse condições, ela não teria força para dar uma criança à luz. Como é que vai ser isso? E eu estou ficando velho, está acabando, e Deus diz a Abraão, eu não tenho problema, eu posso resolver o problema dentro de um ano. Ele está falando com você, eu posso resolver o seu problema mais cedo do que você pensa, mas eu não estou tendo condições. Esse é o problema. Deus prometeu desde novo. Abraão, uma certa vez, orou por um rei que todas as mulheres do reino eram estéreis, e Deus curou todas elas, mas não curou a de Abraão. Pois é, missionário, eu já orei para uma pessoa com o mesmo problema meu, e Deus curou a pessoa, mas a mim não curou. É outro departamento, é outro instituto. Para aquela pessoa você supriu a sua parte, você estava ministrando, mas para você não supriu, e você não pôde, e Deus não pôde operar em você. Não que ele esteja embirrado. Então, Abraão, eu não tenho problema. Se o problema existe, e existe, é porque você não me dá condições. Mas eu vou lhe explicar duas coisas: anda em minha presença e ser perfeito. Abraão entendeu a palavra de Deus, e o que ele fez, irmãos? Abraão aceitou o conselho. Diz o versículo número 3: então caiu Abraão, ainda era Abraão, sobre o seu rosto, e falou Deus com ele dizendo. Esse ato aqui, que às vezes passa desapercebido, é o resumo, irmão, é um título da obra de arrependimento que Abraão fez. Não foi a coisa tão automática, falou, caiu, Deus disse, acabou. Não, isso aqui foi um processo, ele estava tendo um encontro com Deus. Como muitas pessoas estão tendo encontro já há algum tempo, Deus tem falado, eles têm modificado, até um dia que eles vão tomar a posição certa. Na hora que Abraão entendeu que o erro estava com ele, ele caiu sobre o seu rosto. Ou seja, ele se humilhou diante de Deus. Ou seja, ele se entregou nas mãos de Deus. Há pessoas que Deus começou a abençoar e depois Deus parou. Porque se Deus continuasse a abençoar, as pessoas iam ficar muito abençoadas e iriam para o inferno morar com Satanás a eternidade toda. E Deus sabe que é muito melhor às vezes a pessoa passar por apertos, mas conseguir a salvação, do que passar aqui numa verdadeira prosperidade e cair na miséria eterna. Ele vai dizer, mas eu trocaria qualquer coisa. Então Deus está fazendo com sabedoria agora. Deus está falando, e a pessoa não se arrepende, a pessoa não se converte, a pessoa não busca Deus, a pessoa tem um pé com Jesus, um pé lá no demônio, a pessoa bebe do cálice do Senhor, bebe do cálice do demônio, a pessoa age errado aqui e age ali e depois age certo. Não dá, Deus está modificando, Deus é sábio. E na hora que você fizer como Abraão fez, Abraão se jogou no chão, de rosto no chão, se arrependeu completamente, e Deus pôde então fazer a obra na vida do Abraão.
Ele fará na sua vida também. Ele se rendeu. Ele disse: Deus, eu não sou nada. Já tinha tido grandes experiências com Deus. Uma certa vez, 4 reis lutaram contra 5 reis e venceram. E entre esses reis vencidos, eles pegaram o sobrinho de Abraão e levaram cativo. O Abraão, quando soube, pegou 318 servos que ele tinha em casa e foi, porque Deus era com ele, lutou contra os 4 reis vitoriosos, venceu todos os 4, tomou todo o despojo e trouxe, e não perdeu uma vida sequer. Era um homem que já andava com Deus, como muitos de nós andamos, mas chega um momento em que parece que não funciona mais, e Deus está dizendo: ou você toma uma decisão completa, resolve me servir, resolve me obedecer, ou eu não posso mais abençoar você. O Abraão tomou a decisão, caiu sobre o seu rosto em terra, e confessou a Deus e tomou uma posição. Aí Deus pôde falar mais com Abraão. Quando você tomar a posição que Deus está lhe chamando para tomar, você tornar-se-á uma bênção. Aí o Senhor Deus continuou falando com Abraão: quanto a mim, Abraão, uma aliança tem 2 partes. Tem a sua parte e tem a minha parte, a outra parte. Eu vou falar da minha parte agora. A sua eu já falei. A sua parte só tem 2 coisas que você tem que fazer: andar na minha presença e ser perfeito. A minha parte eu vou explicar agora qual é. Quanto a mim, eis o meu conserto contigo esta é a aliança que eu estou fazendo contigo. Não fique pensando na opção de coisa. A aliança é essa que eu vou fazer com você. E serás o pai de uma multidão de nações. Mas Deus, exatamente esse é o meu problema. Eu já estou com 99. A minha mulher, chegando a 90, com 89, não tem condição. Mas você será o pai de uma multidão de nações. Eu não mudei a minha bênção. Eu lhe chamei lá em Ur dos Caldeus, eu continuo lhe chamando. Esta é a chamada que eu tenho para a sua vida. Eu não chamei você e agora mudei de plano. Eu não mudo de plano. Quando eu lhe chamei no início, eu tinha uma missão para você. A mesma coisa para cada um de nós, irmãos. Não, mas Deus mudou. Deus não mudou. Você que está mudando. Quanto a mim, este é o meu conserto contigo. E serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Abraão significa eu sou pai de muita gente. Então o Abraão tinha que falar isso pela fé. Chegava no lugar: como é que é o seu nome? Ele dizia assim: Abraão, que significava eu sou pai de muita gente. E cadê os teus filhos? Bem, eu ainda não os tenho, mas eu sou pai. Nós temos que aprender a chamar à existência as coisas que não são. Diz a Bíblia Sagrada que o nosso Deus chama à existência as coisas que não são. E Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Então nós temos de aprender que se ele chama à existência o que não é, nós também temos de chamar. Temos de aprender. Quando a Bíblia abrir, nós invocamos o poder de Deus e aquilo ali é criado para nós, se é que Deus prometeu. Você vai ser pai de uma multidão de nação. Você é fraco, a sua mulher é fraca, não tem jeito, mas você vai confessando: eu sou Abraão. Em outras palavras, eu sou pai de muita gente. Ele diz: diga o fraco, sou forte. Diga o doente, sou curado. Diga o falido, estou próximo. Diga o pecador, sou santo. Não, eu não vou fazer isso, porque isso aí é mentira. Eu estou todo doente e vou falar que eu estou curado. Você tem que começar a chamar à existência aquilo que não é. O incrível é que as pessoas acreditam mais nos homens do que em Deus. O cidadão teve um acidente, ele está todo arrebentado, mas todo, ele mexe um pouquinho, dói que não é brincadeira. O doutor passa lá e diz: doutor, como é que eu estou? O doutor diz: você está bom, rapaz, poucos dias você está livre daí, você não tem mais nada não. Chega o cidadão: como é que é? Eu estou bem, poucos dias eu estou livre disso. Mas se você manda ele falar o que Deus declara que ele foi sarado, não, eu não vou falar. Esse é um segredo, irmãos. Nós temos de confessar aquilo que aparentemente não é. A palavra de Deus é a verdade.
Então, se Deus disse, aquilo será em nossa vida. Você tem de confessar que o seu marido vai ser do Senhor Jesus e parar de ficar orando para ele morrer, que ele não tem jeito, que ele persegue. Se ele morrer, ele vai para o inferno, ser responsável pela vida dele. Deus, eu confesso que sou eu e a minha casa, porque está escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, que a sua mulher será salva. E não ficar dizendo, essa mulher é doida, ela não quer saber de Jesus. Você também era doido, não queria saber, mas um dia a graça de Deus se revelou e você tomou juízo, e ainda não revelou para ele, porque você ainda, ou para ela, porque você ainda não creu. Tem que fazer isso, irmão. Chamar a existência as coisas que não são. Não, essa minha filha não tem jeito. Você diz que ela não tem jeito, o diabo vai tomar conta dela. Não, eu reivindico a minha filha, o meu filho, para o Senhor Jesus. Eu não abro mão dessa bênção. Eu não tenho defeito. Se eu não estou fazendo, é porque eu não tive condições ainda. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora, o seu nome é Abraão. Você vai dizer para todo mundo que você é pai de muita gente. Aí o Senhor Deus diz o seguinte: e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Irmãos, essa bênção Deus está chamando, dando para mim e para você. Infelizmente, a maioria dos cristãos são cristãos estéreis. Não ganham ninguém para o reino de Deus. Se você marcar uma reunião da igreja, eu quero os membros da igreja com os filhos espirituais. Quem não tiver filho espiritual não vem. Poucos virão na casa de Deus. A maioria não tem. E Deus disse que iria nos abençoar grandissimamente, faria nos frutificar grandissimamente. Nós temos que falar de Jesus e trazer às pessoas a palavra de Deus. Mas missionário, eu não estou conseguindo. Você ainda é criança espiritual. Criança não produz criança, tem que amadurecer, tem que vir à puberdade. Então você tem que orar: Deus, eu preciso ter um conhecimento de ti, ficar maduro, para que eu possa produzir filhos espirituais para o Senhor. Eu farei você frutificar grandissimamente, e de ti sairão reinos. Desses frutos que você vai produzir, haverá, pessoal, grupos de pessoas que vão sair, e eles vão se formar até comunidades, reinos, em outras palavras, de pessoas salvas. Poxa, às vezes eu olho de um lado, olho para o outro, vejo aquele obreiro sem jeito, que eu tive um trabalho tremendo, eduquei, ensinei, numa vigília, numa oração, com paciência, ele aprendeu, e hoje ele faz um trabalho grande. Eu fico feliz. Oh Deus, saiu um reino de mim, estão fazendo um trabalho bonito. E quantos reinos de Deus andam por aí, irmãos? Porque nós tivemos paciência em doutrinar aquela pessoa, em ter um ouvido que ouvia, a não brigar com aquela pessoa, e conseguiram. E reis sairão de ti. Não sairão fracassados, não. Sairão pessoas que vão vencer, que vão dar prazer, irmão. O que mais dá prazer a um pai é quando o seu filho é uma bênção. O pai de um bandido fica triste. Poxa, eu criei um bandido no mundo. Mas um pai de um Zé Mané bobo fica triste. Mas um pai de um vencedor, poxa, aquele é meu filho. Você não sabe o prazer que tem um pai quando sabe que o seu filho é advogado, ganha uma causa, que o seu filho é médico, tratou de uma pessoa, foi curada. Ele não conta para o filho, mas ele se sente realizado. Quando o seu filho escreve um livro, faz uma poesia, prospera na vida, toma uma decisão certa, salva uma pessoa, ele diz: puxa vida, valeu a pena ter produzido aquela pessoa. E é isso que Deus está dizendo: da sua fé, de você, vão sair reis. É preciso que nós ganhemos o fruto, preparemos o fruto, para que esse fruto seja uma bênção. Agora que vem um versículo gostoso. Se está gostoso, segura aí que agora vai ficar mais gostoso ainda. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Abraão, preste atenção. Eu vou estabelecer o meu concerto, vai ficar a minha aliança entre a minha pessoa e a sua pessoa, entre eu e você, e também entre eu e os seus descendentes. Irmãos, isso aqui é profundo. Deus não tem de fazer uma aliança com a gente. Deus já fez. Ele disse a Abraão: missionário, eu não sou judeu. Judeu é o descendente natural. Nós somos descendentes espirituais. Veja Gálatas capítulo 3, versículo 14.
No 13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Para que ele tornou-se maldição? Para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios por meio de Jesus Cristo, e pela fé recebêssemos o Espírito Santo. Então veja bem, irmãos, por causa de Jesus, esta aliança que Deus fez com Abraão, ela chegou até a minha pessoa. Eu posso confessar, Deus tem um compromisso comigo, Deus está na minha mão, Deus tem uma aliança com a minha pessoa. Eu vou estabelecer o meu concerto, o meu pacto, a minha aliança entre a minha pessoa e a sua. Você morreu, acabou? Não, entre a minha pessoa e a sua descendência. Nós somos descendentes de Abraão e ele tem esse concerto perpétuo estabelecido com a gente, comigo e com você. Agora, que concerto é esse, irmãos? Para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Oh, Abraão, entenda, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o que não tem defeito, que não tem deficiência, o que tem toda habilidade, pode tudo. Eu vou estabelecer o meu concerto com você e com a sua descendência. Para quê? Para ser Deus, Deus particular. Eu vou ser o Deus seu. Se alguém se meter a besta com você, vai ter que ver comigo. Se alguém for seu inimigo, eu trato dele. Se for seu amigo, é meu amigo. Quer dizer, eu sou o seu Deus, eu não vou ser Deus da parte contrária. Se ele gostar de você, tudo bem. Se não gostar, vai ter problemas, porque eu vou ser seu Deus. Irmão, não foi só com Abraão, isso foi feito comigo, foi feito com você. Nós temos um Deus particular, nós temos uma batalha, vamos travar essa batalha, vamos enfrentar o inimigo, dizendo: Deus, tu és o meu Deus. Aí você entende agora. Ó Senhor meu Deus, o que é que está por trás dessa declaração? O que é que você quer dizer? Senhor, o Senhor tem um pacto com Abraão e comigo. O Senhor prometeu ser o meu Deus. Eu vou a ti contra o meu inimigo, contra aquele que me persegue, contra o problema que está surgindo. E eu quero ver o Senhor agindo, eu quero ver o Senhor operando. O Senhor não tem problemas. O Senhor pode transformar a miséria em prosperidade, a doença em saúde, a tristeza em alegria. O Senhor tira a água da pedra. O Senhor faz qualquer milagre. O Senhor faz o mar se abrir. O Senhor faz a terra abrir e comer os inimigos. O Senhor desce fogo do céu. O Senhor joga a pedra dos céus, como o Senhor já fez. O Senhor para o sistema solar, a minha ordem. Pois eu venho a ti, meu Deus. Você está chamando a ele a lembrança daquilo que ele fez com Abraão. E não fez só com Abraão, ele fez comigo e com você. Essa promessa foi estabelecida com Abraão e a sua descendência. Gálatas diz que essa bênção chegou a nós, os gentios. Chegou a mim e eu aceitei. Quem é o seu Deus? O meu Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o Senhor Deus que sabe fazer com que eu tenha condições de pagar todas as duplicatas, que eu tenha condições de destruir todas as macumbas que fazem contra mim, que eu tenho condições de ganhar a minha família e dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Deus. Aqui não tem para o diabo, não. Eu posso tomar essa posição. Eu vou ser o seu Deus. Mas até quando é que eu vou ser? Para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Eu omiti antes ali. Por concerto perpétuo. Leu o 7 de novo. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti nas suas gerações, por concerto perpétuo. Uma coisa eterna é uma coisa que não teve início e nem vai ter fim. Mas o perpétuo, ele teve início e ele vai ter um fim. Esse perpétuo vai terminar na eternidade, quando já não vão precisar dele ser o nosso Deus, que para sempre ele será. Então, nesse período aqui, ele vai ser com a gente. Não se consumou os tempos e nós estamos dentro dessa promessa de Deus. Então, não tem a menor chance que Deus tirou as férias ou que Deus não quer cumprir. Mas se nós não crermos, não andarmos na presença dele e não nos esforçarmos para sermos perfeitos,
o Senhor Deus não poderá nos abençoar. Aí não tem jeito, irmãos, a gente vai sofrer, vai continuar sofrendo, mas nós não fomos chamados para sofrer. Versículo 8 diz: e te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. A nossa terra de promessa não é uma terra física, não é esse espaço geográfico em que judeu e árabe estão brigando. Eles têm direito à parte, não vou entrar nesse mérito aqui. A nossa terra é a terra de promessas espirituais. A nossa Canaã é espiritual. A nossa Jerusalém, ela é Jerusalém celestial. Essa terra é nossa, essas promessas nos pertencem. Pertencem tanto a mim como pertenceram a Davi. Davi dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu posso dizer também. Por que não falta? Porque o meu pastor é o Senhor, e além de pastor, ele é o meu Deus. Ele é o todo, é o todo-poderoso. Ah, mas Davi, tem um urso roubando o seu rebanho. Eu vou em cima do urso, ele me deu esse poder. Mas tem um leão, eu vou em cima do leão, mas com a mão limpa eu rasgo o leão como se fosse um trapo velho. E Davi chegou a ponto de dizer que entrou no meio de um esquadrão e acabou com todo mundo. Por quê? Porque o Senhor Deus era o pastor dele, o Senhor Deus era o Deus dele. Ele sabia que ele era um descendente de Abraão. Nós somos esses herdeiros, esse sucessor da promessa. Apóstolo Paulo acreditava desse jeito. O apóstolo Paulo estava se endereçando aos filipenses, e os filipenses estavam com problemas. E o apóstolo Paulo, respeitando a fraqueza, a falta de entendimento, disse o seguinte para eles: filipenses, não se apavorem. Por quê? O meu Deus reportou ao pacto que ele fez com Abraão. Você tem de pensar em Deus, pensar num ser que fez uma aliança com você, que está na obrigação de responder. Ele está em suas mãos. Filipenses, o meu Deus, segundo as suas riquezas, nós temos muitas riquezas, que não são só riquezas monetárias, entendimento, sabedoria, mas Deus tem outros que nós nem sabemos. O que nós sabemos é muito pouquinho. Ele é ilimitado. Então, Filipenses, o meu Deus, segundo as suas riquezas, que são ilimitadas, que são muito grandes, que são enormes, Ele há de suprir, Ele suprirá todas as vossas necessidades, ou cada uma de vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Irmãos, Cristo Jesus é a palavra de Deus. Qual é a necessidade que você tem? Paulo dizia: olha, eu sei estar em abundância e estar em escassez. Sempre estou alegre, isso não me move. Porque quando eu preciso, eu sei que eu tenho uma aliança com Deus. Ele estava no navio, naufrágio, ele estava preso com mais outros presos, e os soldados pensaram em matar todo mundo, para ninguém escapar. Ele disse: ninguém faça isso, não faça mal a ninguém, porque o meu Deus mandou o anjo dele, e o anjo me disse que me deu todas essas almas. Ninguém vai se perder. E ninguém se perdeu. O navio abriu-se, jogaram-se ao mar, nadaram, uns pegaram tábua, quem não sabia nadar bem, chegaram à praia e descobriram que aquela ilha era a ilha de Malta, ilha de bárbaros. Vai escutar, era inverno, estava frio, molhados, tinha que fazer uma fogueira para se aquecer. O Paulo resolveu buscar gravetos, como todo mundo. Quando está pegando o graveto, veio uma víbora e mordeu na mão dele. Mas foi uma víbora mandada pelo inferno, ela não mordeu e saiu correndo não. E ela ficou jogando veneno aqui. O que o Paulo fez? Ai meu Deus! Não, quem conhece Deus não age dessa maneira, irmãos. Quem se desespera é que não sabe o Deus que tem. Ela ficou firme ali, o Paulo pegou. Os pagãos, quando viram os bárbaros, disseram: ih, esse homem é pecador, escapou do mar, mas a justiça divina não deixa viver. Ele vai inchar, porque outros já tinham inchado com essa mordida de cobra, e vai cair duro morto ali. O Paulo pega a víbora, agarrada aqui no dedo dele, não deu nem bola, trouxe e colocou na fogueira. Ela foi queimando, ela soltou, depois de ter jogado todo o veneno ali. Não vou jogar uma gotinha não, tanto faz ser uma gotinha como 1000 gotinhas. Quer dizer, o Paulo extraiu todo o veneno dela, jogou, bem,
vai ficar duro, vai cair duro, vai ficar inchado, não sei lá mais. Hora depois o Paulo estava mesmo. Ué, esse homem é um Deus, nunca vimos tal coisa. Não, ele não era Deus, ele tinha Deus do seu lado, irmãos. É diferente, irmãos. Ele não se desesperou, ele não ficou desesperado. Por favor, dá uma mordida aqui, puxa o sangue, eu vou cair duro. Não, eu tenho Deus do meu lado. Ele deve ter feito a oração dali, a Bíblia não registra, ele não é bobo, mandou o irmão embora, acreditou e não tocou nele. Daí a pouco ele ouve um cochicho lá. O seu Públio aí está muito triste, o pai dele está morrendo. Por que ele está morrendo? Ele está com cólera, mas desinteria brava que não para nada. O homem está secando e não tem jeito, já deram tudo quanto é remédio, já fizeram um chá de goiaba, o homem quase morreu tanto comer goiaba e não parou nada. Eu vou fazer uma visita ao pai do Públio. Ô Públio, aquele Deus, não, diz que não é Deus não, eu sou Paulo, eu sirvo a Deus. E o Paulo chegou lá, orou, ele disse: Públio, eu vou usar o poder que tem. Mandou o irmão embora. O homem levantou, um pouquinho, estava correndo já forte, não tinha mais nada. Acabou a desinteria dele. Irmãos, esse é o tipo de pessoas que Deus espera que nós sejamos. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Esse é o meu conserto. Eu vou ser o seu Deus. Eu vou estar ao seu lado. Não importa o que o diabo esteja ali fazendo. Você pode crer que eu não tenho defeito. E a minha aliança é com você, Abraão, e é com seus descendentes. Agora, se você não crê, o que Deus pode fazer? Se você dá a mínima para a palavra de Deus, não. Você tem que ser forte, irmãos. Não pense você que as coisas são fáceis. Bom, Ele é o meu Deus e parece agora tudo começa, tocando vai virando ouro. Não, nunca vai virar ouro, não, irmãos. Ele vai lhe dar habilidade, Ele vai lhe proteger, Ele vai lhe ajudar. Você vai fazer a obra e quando você menos espera, a obra já terá sido feita. Mas é preciso que você a faça. O meu Deus, Filipenses, podem ficar tranquilos. Fiquem tranquilos, porque o meu Deus, Ele sabia. Ele tem uma aliança comigo, Ele tem um compromisso. Segundo as suas riquezas, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E supriu. Por que, Paulo? Porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas só Paulo podia? Então Paulo era um privilegiado. Então Deus fez uma maldade, porque nós ficamos aqui olhando para Paulo e dizendo: mas Paulo foi um privilegiado. Não, Paulo era exatamente igual a nós, irmãos. Só que Paulo acreditou na palavra de Deus. Aquele que recebeu uma bênção, ele não é uma pessoa mais privilegiada, não. Talvez ele seja uma pessoa que mais crê, que mais se joga na palavra de Deus e que confia nessa palavra. E aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Firmes, eles permanecem para sempre e não se abalam, ainda que venha qualquer coisa, o fruto da oliveira minta, não exista isso, não exista outra coisa, nós sabemos que o nosso Deus não falha, e Ele quer que nós tenhamos essa fé. Amém, Jesus? Salmo de número 18, vamos ver o que Davi fala aqui. Oh, Jesus é muito bom, irmãos. Você tem de fazer o Senhor Deus. Olha a confiança que o Davi tinha no Senhor Deus. Eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. Senhor, eu vou te amar, porque o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é meu Deus. O Senhor é o meu rochedo. Eu não estou colocado sobre uma coisa móvel, uma coisa vacilante, uma coisa que se eu bobear ela me derruba, não. Eu estou me colocado sobre a palavra do Senhor. Ele é o meu rochedo, eu estou firme nele. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. Eu posso me esconder em ti. De ti eu trago o poder que eu preciso. E o meu libertador. Qualquer situação, pode vir o que vier, porque Deus vai me dar libertação. Eu não vou tremer, eu não vou confessar o negativo, eu não vou me mostrar frouxo na hora da angústia, eu não vou me mostrar como um derrotado. Não, Deus está comigo e com meu Deus eu vou vencer em nome de Jesus. Ele é o meu libertador. O que mais que Ele é para mim? O meu Deus. Oh, glória a Deus.
Eu não tenho um outro Deus, não é de barro, não é de madeira, não é um Deus imaginário das religiões, não, o meu Deus é o Criador do céu e da terra, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, não confio em ninguém mais, a não ser no Senhor, Ele é o meu escudo. Ah, mas o fulano lhe traiu. Davi no Salmo 55 ele falou que ele havia sido traído. Você já viu as declarações de Davi? Você que fica chorando aí porque uma pessoa lhe traiu, uma pessoa lhe passou para trás, veja o que Davi falou aqui no Salmo 55. Ele experimentou a traição, versículos 12 e 13, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo, praticávamos juntos suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. Pois é, mas ele me traiu, ela acabou comigo. E daí, meu irmão, onde, em quem você confia? Confia no Senhor, porque esse nunca lhe trairá, nunca irá lhe decepcionar. Senhor, é em ti que eu confio. Ó Deus que fez o contrato com Abraão e fez com o descendente de Abraão, eu confio em ti, tu és o Todo-Poderoso. Eu, Deus em quem confio. Voltando ao Salmo 18, o meu escudo, eu não tenho um escudo falso, um escudo que não protege, eu tenho um escudo que me guarda em todos os lados, por cima e por baixo, em todos os lados, ele me guarda, o meu escudo e o meu alto refúgio. Agora o que eu faço quando os inimigos vêm contra mim? Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. O nome do Senhor, ele é digno de louvor. Você adora a Deus por aquilo que Deus é, mas você louva a Deus por aquilo que Deus faz. Invoque o nome do Senhor, porque esse nome é digno de louvor. Ele faz muita coisa, ele realiza muito. O Senhor é digno de adoração, mas o nome dele é de louvor, porque esse nome faz. Esse nome, quando invocado com fé, o diabo perde a batalha. Invoque esse nome hoje, clame a Deus, faça como Abraão, prostre-se diante do Senhor Deus. Deus, tu és o meu Deus, eu te elegi como tal, e eu não vou abrir mão de maneira alguma, e a vitória será sua em nome de Jesus. Amém, Jesus? Vamos ficar de pé, porque agora nós vamos responder a Deus. Deus falou ao seu coração, Deus mostrou-lhe o que é que Ele espera de você, e agora chegou a hora de você tomar posse da bênção, de fazer uma oração bonita, uma oração que realmente você entra na presença do Senhor, você se coloca diante dEle, e Deus então o abençoa completamente. Feche os seus olhos agora, ou liga o seu pensamento em Deus. Aleluia. Deus quer e Deus fará uma obra importante na sua vida. Chegou o momento agora, aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, ouvimos a Tua palavra e não ficamos alarmados dessa vez, mas ficamos confiantes, ó Deus. Ficamos, ó Deus, dentro de nós, pulando de alegria, Pai, saltitantes de felicidade, porque Deus, o Senhor é muito lindo. O Senhor preparou tudo que nós precisaríamos por toda a nossa vida, e nós não sabíamos disso, ó Deus, que Tu és tanto nosso Deus, como Tu foste para Abraão, e Abraão acreditou, e Jesus Cristo veio e derrubou a parede da separação, e fez a bênção de Abraão chegar até nós, os gentios. E hoje, Deus, nós podemos nos prostrar de face no chão, cara no chão, e confessar a Ti, ó Deus, que nós temos um Deus forte, que nós temos um Deus poderoso, que nós temos um Deus lindo, que nós temos um Deus maravilhoso. Oh, nosso Deus, e é isto que nós fazemos agora. Oh, nosso Deus, nós agradecemos a Ti por tal revelação, e eu peço, ó Deus, perdoa essa pessoa que tem sido dura, insensível, e que não tem se aberto diante de Ti. Purifique esse coração, limpe esta vida agora. Oh, meu Deus, em nome
em nome de Jesus Cristo. Dê, ó Deus, a libertação que essa pessoa precisa. Jesus, agora tem gente dizendo: eu sei o que eu vou fazer, eu sei que eu vou vencer. Tem gente determinando agora, a pessoa se levantando contra as hostes infernais, a gente pedindo perdão por não ter perdoado aquela pessoa que o ofendeu e por ter retido o pecado. Mas agora essa pessoa abre mão e nós abrimos completamente e nós invocamos teu poder agora. Ó Deus poderoso, opera. Ó Deus maravilhoso, opera agora. Ó Jesus querido, faz uma obra tremenda, faz uma obra grande, meu Deus, e começa a tocar agora. Ouça, Jesus, o que essas pessoas estão a falar agora e começa a operar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é grande, o Senhor é forte, e como ministro da tua palavra, eu amaldiçoo toda ação do diabo. Como ministro da tua palavra, eu repreendo esse espírito que está prendendo essa pessoa, esse demônio que não deixa ela perdoar, que não deixa ela se arrepender, que não deixa ela se converter. Espírito errado, espírito do inferno, você está amarrado em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Oh, bendiga a Deus agora. Senhor, nós te adoramos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém, Jesus. Aquele que se une ao Senhor torna-se num só espírito com Ele. Deste modo, ele passa a ser tão invencível quanto o Senhor invencível o é. Então, por que continuar sozinho e sofrendo? Venha, Igreja Internacional da Graça de Deus, o seu ponto de encontro com a benção. E meus amigos, nessa quarta-feira nós vamos fazer o dia da consagração. Eu vou passar 24 horas em jejum completo e oração, e eu queria ter você comigo nessa consagração. Faça a sua carta de tudo que você precisa de Deus. Vou orar principalmente por problemas financeiros. Abra a Bíblia Sagrada, não vai dar tempo de chegar a carta à minha presença. Coloque sobre o Salmo 91, quarta-feira, e faça um voto a Deus de ajudar a manter este programa, pelo menos com uma oferta de R$30. Se você tem um dízimo atrasado, olha, não deixe de depositar amanhã, para que nós tenhamos condições de honrar o bom nome que Deus tem nos dado. Para você depositar, você escolhe também, se for pelo menos R$30, entre o livro Alienação de Keron Thompson ou a fita de vídeo. Em caso de qualquer infortúnio, faça essas coisas. Para depositar, vá a qualquer agência do Banco Bradesco, dirija-se ao caixa e peça para o depósito ser feito para a agência 3249-2, conta corrente 29.315-meia dúzia. Repetindo, Banco Bradesco, agência 3249-2, conta corrente 29.315-meia dúzia. No Banco Itaú, você pede para o depósito ser feito para a agência 0417-0, conta corrente 15.248-5. E na Caixa Econômica Federal, agência 0221 OP 003, conta corrente 772627-5. O recibo que lhe derem, envie para Caixa Postal 1815, Rio de Janeiro, CEP 20001-970. Agora, faça o voto, cumpra amanhã, porque nós estamos precisando em nome de Jesus. O pessoal de Salvador, amanhã eu vou estar em Manaus, às 14 e às 19 horas, na rua Joaquim Nabuco 424. Em Salvador, eu vou estar nessa sexta-feira, na rua Carlos Gomes 980, às 7 da manhã, 10 da manhã, depois às 14 horas e depois às 18 horas, é a sexta-feira da Paixão. O pastor Jaime de Amorim vai reinaugurar a nossa sede na Avenida São João 791. E eu vou estar no dia 4, no domingo da ressurreição, ali em São Paulo, reinaugurando também. Olha, que Deus o abençoe bastante. Tem o Senhor como seu Deus e você nunca vai fracassar. Agora ajude-nos em o nome de Jesus. Atenção, este programa é de número 3109.
Se você deseja uma cópia deste programa, deposite em nossa conta a quantia de R$20 e envie-nos o comprovante mencionando o número do programa. Informe também se deseja cópia em fita de vídeo ou áudio-cassete. O depósito deve ser feito em nossa conta nos seguintes bancos: Banco Bradesco, agência 3249-2, conta corrente 29.315-meia dúzia. Unibanco, agência 0409, conta corrente 203.670-8. Envie o recibo para programa número 3109. Caixa Postal 1815, Rio de Janeiro, CEP 20.001-970. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.